Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, já na sua reta final. Nós estamos no capítulo 29, Reuniões e Sociedades, falando de reuniões em geral. Nós estamos no item número 331. Kardec sempre falava sobre a problemática maior das reuniões mediúnicas, ou das reuniões espíritas, que era exatamente o inconveniente de lidar com espíritos que tivessem por objetivo provocar algum tipo de perturbação ou mesmo exercer uma influência negativa sobre os participantes. Então, na 330, só para a gente retomar aqui o nosso raciocínio, ele dizia assim, que o que uma reunião séria deve se propor como objetivo é livrar-se dos espíritos mentirosos. Ela estaria em erro ao considerar-se livre deles tão somente pela sua finalidade e pela qualidade dos seus médiuns. Só o conseguirá quando houver criado para si mesma as condições favoráveis. Para bem compreender o que se passa nessas circunstâncias, remetemos o leitor ao que dissemos atrás, no item número 231, sobre a influência do meio. É necessário representar cada indivíduo como cercado por um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com o seu caráter, os seus gostos e as suas tendências. Assim, toda pessoa que entre numa reunião leva consigo os espíritos que lhe são simpáticos. Segundo o seu número e sua natureza, esses companheiros podem exercer sobre a reunião e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os membros, animados do mesmo amor pelo bem, só levassem consigo espíritos bons. Na falta da perfeição, a melhor reunião será aquela em que o bem supere o mal. Tudo isso é muito lógico para que seja necessário insistir. Então Kardec aqui com bastante objetividade, já é exausto de falar sobre tudo isso, sobre a questão das companhias espirituais, das reuniões, dos espíritos que participam conosco, segundo as nossas tendências e as nossas intenções, e aí então dá por concluída essa ideia. Na questão 331, ele diz para nós que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Então a gente pode pegar como um exemplo bastante prático a nossa própria reunião aqui hoje. Não é uma reunião mediúnica, mas é uma reunião de estudos, onde nós temos os nossos propósitos, apesar das dificuldades, das nossas diferenças de opiniões, apesar das dificuldades que nós enfrentamos individualmente, pessoalmente, na nossa vida pessoal. Mas o objetivo que nos traz todos aqui é exatamente estudar a doutrina dentro da visão a que nos propomos a fazer. Então, se todos nós estamos unidos e imbuídos com esse propósito, isso já mostra que nós formamos esse corpo coletivo, esse feixe, que todos nós temos as mesmas qualidades e as mesmas propriedades. E é isso que dá a característica principal ao nosso grupo. E isso acontece também em todo grupo espírita, em qualquer comunidade, em qualquer coletividade. Se nós estamos numa empresa, se nós estamos num clube esportivo, se nós estamos numa agremiação política, não importa, num instituto educacional, se não estivermos nos mesmos propósitos, com toda certeza nós teremos ali os conflitos entre os participantes e, nesse caso, lembrando sempre da influência dos espíritos, teremos também ali espíritos conflitantes. Então, o mundo espiritual nada mais faz do que representar aquilo que nós demonstramos no nosso cotidiano. Se nós pensarmos, por exemplo, é interessante que a gente sempre imagina que os espíritos estão concentrados dentro de apenas num ambiente em que se fala sobre espíritos, em que se fala sobre o mundo espiritual. E nós não imaginamos, por exemplo, a dinâmica que existe do mundo invisível dentro de um hospital, atendendo a todos os pacientes que estão ali, encarnados ou desencarnados, auxiliando os profissionais que atuam no tratamento daquelas pessoas. Nós não imaginamos a quantidade de espíritos que se encontram dentro de uma escola, acompanhando todos os alunos, acompanhando todos os professores. Os espíritos que se encontram dentro de um congresso nacional, por exemplo, em que nós temos ali aqueles que tentam promover
a elevação, promover o progresso do nosso país, mas ao mesmo tempo entrando em conflito com espíritos que acompanham os indivíduos que ali estão. Então nós vemos que em todos os lugares onde há pessoas, há grupos, pessoas reunidas, nós temos ali espíritos também que estão juntos. E quanto mais divergente é esse grupo, quanto maior a diferença que há entre eles, maiores serão os conflitos que ali encontrarão também no plano espiritual. Quando nós falamos de uma reunião espírita, não é diferente. Nós vamos participar de uma reunião, cada um com a sua própria opinião. Se nós fizéssemos da nossa reunião aqui um grupo de debates, debate livre, onde não há respeito, onde não há tolerância, onde não há compreensão, nós estamos falando de espiritismo, só que falando de uma linguagem completamente distorcida, levando em consideração muito mais o ego, a vaidade, o orgulho, do que necessariamente a fraternidade entre todos os participantes. Então o que Kardec chama atenção é exatamente isso, que nós todos, quando nós nos juntamos num determinado propósito, nós formamos esse todo coletivo. E esse todo coletivo vai manifestar a maior ou menor harmonia do grupo. E essa preocupação deve ser de todos. E o mais importante de tudo, quando nós estudamos sobre reuniões e sociedades, a impressão que nós temos inicialmente é a de que somente terão voz dentro de uma reunião aqueles que trabalham como dirigentes, aqueles que são trabalhadores influentes. Então nós pensaríamos a princípio, bom, eu frequento só o centro espírita, mas eu não apito nada lá, eu não dou opinião, ninguém pergunta a minha opinião e tudo mais. Então, na verdade, tudo isso para mim não tem muita utilidade, porque isso aqui é direcionado para os dirigentes do trabalho e não para os colaboradores. Esse é um grande engano da nossa parte, porque embora nós não tenhamos a opinião para interferir na direção do trabalho, nós temos o nosso pensamento que entra em harmonia com o trabalho do grupo. E aí, consequentemente, nós fortalecemos cada vez mais, nós intensificamos aquelas vibrações voltadas para o mundo espiritual. Então, nesse campo das vibrações do pensamento, é um trabalho feito silenciosamente. Então eu me afinizo com o grupo, participo daquele trabalho e dou a minha contribuição durante a prece, durante as vibrações, com o propósito das intenções também. Então nós vemos aqui sempre, que quando se fala numa reunião, que todos devem fazer e coisa e tal, então a gente meio que se exclui, pelo fato da gente não se ver numa posição de influência. Mas o silêncio da nossa participação e a afinidade do nosso pensamento é o maior trunfo, que é o maior recurso que nós podemos utilizar para ajudar no desenvolvimento daquele trabalho. Então isso cabe a todos nós também. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos em frente. Ora, esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Se ficar bem compreendido o que foi dito no número 282, pergunta 5, sobre a maneira por que os espíritos são avisados quando os chamamos, será fácil entender o poder da associação de pensamento dos assistentes. Então vamos lá, recorrer para o item 282, pergunta número 5. Kardec coloca lá no capítulo das evocações, ele faz aqui algumas perguntas sobre as evocações. Então ele coloca para nós aqui, pergunta número 5. Como os espíritos, dispersos no espaço ou em diversos mundos, podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? A resposta: frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e vos vão procurá-los. Mas ocorre nesse caso um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que posso dizer é que o espírito evocado, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, um impulso do pensamento como uma espécie de choque elétrico, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Podemos dizer que ele entende o pensamento como na Terra entendeis a vós. E depois continua aqui. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som? A diferença sim. A resposta sim, com a diferença de que o som só pode ser ouvido num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como um viajante que no meio da vasta planície, ouvindo subitamente o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Então voltamos agora para o nosso texto. Kardec coloca para nós aqui então: se o espírito for de qualquer maneira atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz,
20 pessoas unidas numa mesma intenção terão necessariamente mais força que uma só. Mas para que todos os pensamentos concorram para o mesmo fim, é necessário que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem concentração. Então, aqui a gente vê, né, nessa reunião, quando todos se juntam, no momento da prece, no momento da concentração durante o trabalho, no momento do trabalho de cura, do trabalho de passe, seja lá qual for a proposta que a instituição apresente, ou que o grupo apresente, ele se tornará muito mais potente se todos tiverem a mesma intenção. Pensando de um modo mais fácil, imaginemos um grupo de alunos de uma escola, de uma universidade, que precisam desenvolver um seminário. E aquele grupo de 5, 6 alunos, quando eles se juntam em volta da mesa e começam então a trabalhar em conjunto, o trabalho produz. Quando 2 começam a trabalhar, os outros 2 estão brincando, o outro fica falando ao celular, desconcentrado e coisa e tal, a gente vê que o grupo não se desenvolve. Isso na prática, quando nós falamos sobre energias mentais, que é ainda esse tipo de energia que nós desconhecemos, isso se torna também tão intenso. Porque as diferenças de ideias diante daquele propósito faz com que todos fiquem distanciados, consequentemente cada um falando uma coisa diferente. Enquanto que num coral bem treinado, bem organizado, todos eles cantam a mesma música da mesma forma bem organizada. A Jo lembrou aqui, isso aconteceu com Frederico Figner, quando ele pensou em ir ver o Thomas Edison, e quando chegou ao lugar, o espírito que o recebeu disse que Thomas já sabia e que o aguardava. Só que morando em outras esferas, teve que ir ali para encontrá-lo. Pois é, para nós é uma coisa meio distante da nossa realidade, né, Ju, de imaginar que o nosso pensamento tem essa capacidade e que os espíritos, quanto mais elevados naturalmente são, mais cientes ficam daquilo que acontece à sua volta. E isso é muito legal. Questão, continua no mesmo capítulo. Bom dia, pessoa que chegou. Por outro lado, o espírito chegando a um meio, deixa eu ver aqui, a um meio que lhe é inteiramente simpático, sente-se mais à vontade. Só encontrando amigos, comparece de boa vontade, mais disposto a responder. Quem quer que tenha seguido, com alguma atenção, as manifestações espíritas inteligentes, pode certamente se convencer dessa verdade. Se os pensamentos forem divergentes, provocam um entrechoque de ideias desagradáveis para o espírito e, portanto, prejudicial à manifestação. Acontece o mesmo com o homem que deve falar numa reunião. Se sentir que todos os pensamentos lhe são simpáticos e favoráveis, a impressão que recebe age sobre as suas ideias e lhe dá maior vivacidade. A unanimidade dessa influência exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica os recursos, enquanto a indiferença ou a hostilidade o perturba e o paralisa. É assim que os atores sentem-se eletrizados pelos aplausos. Ora, sendo os espíritos bem mais impressionáveis que os homens, devem sofrer muito mais a influência do meio. Bom, para nós que fazemos estudos, é muito fácil a gente perceber que quando você fala num grupo, numa sala onde você tem afinidade, você se sente muito mais à vontade, e numa sala em que você acaba se sentindo um pouco estranho. É engraçado porque, embora nós façamos parte sempre do mesmo grupo, é interessante que quando eu estou nesse horário, com a sala que tem esse nome e com vocês aqui presentes, o estudo flui de uma forma. Quando eu sou escalado para fazer um estudo de domingo ou de sexta-feira à noite, por exemplo, a influência do horário, a influência da sala diferente, embora seja a mesma tela de computador, mas o nome é diferente, e tendo pessoas diferentes, a gente fica um pouco mais contido, perde aquela espontaneidade pelo fato da gente não ter intimidade com aquelas pessoas. E quando você fala num ambiente em que você tem pessoas que discordam daquilo que se faz, e eu posso falar de experiência pessoal que no começo, a gente já tem a nossa sala aqui que vai completar agora, em agosto, 10 anos. Mas no começo eu era muito sensível a essas colocações. Então de repente alguém entrava, escrevia alguma coisa de discordância, falava alguma coisa que para perturbar o ambiente, aquilo me afetava profundamente. No dia seguinte eu ficava me questionando se valia a pena acordar, chegar aqui e fazer um estudo de novo, para poder encontrar pessoas falando coisas diferentes, coisas que não concordavam. Então não é somente aquela questão do orgulho, naturalmente, que influencia todos nós, mas a própria desarmonia do ambiente nos afeta diretamente. É o impacto direto que nós sofremos. Então, nesse caso, aqui no nosso grupo, tendo essa harmonia que nós
procuramos sempre construir, sempre cultivar, o trabalho se desenvolve com muito mais facilidade, em que todos se sentem à vontade. E a mesma coisa acontece também num ambiente espírita. Dá para imaginar um palestrante fazendo uma palestra e de repente vê alguém bocejando na sua frente. Enquanto ele faz a palestra, tem ali 2 ou 3 conversando e cochichando. Não é só a questão dele perceber que as pessoas não estão prestando atenção naquilo que ele faz, mas vibracionalmente, dessas energias que nós desconhecemos, que ainda são bastante sutis para nós, elas nos afetam diretamente. Nós podemos falar da matéria. Se pegarmos, por exemplo, uma pedra, ela é matéria. Se nós pegarmos o oxigênio, embora ele seja um gás, ele é feito também de átomos. Consequentemente, é um tipo de matéria. É uma matéria gasosa, vamos dizer assim. E aí nós percebemos o quê? O ar, embora ele seja sutil, ele é fundamental para a nossa existência. Então, se nós falamos de energias, aquela energia que você leva um choque na tomada, em que você sai com os cabelos arrepiados e tudo mais, aquela é uma energia muito potente, a energia elétrica, mas a energia do pensamento, que ela nos envolve e que nós estamos o tempo todo transmitindo e recebendo. E isso nós não damos o devido valor, como nós não damos o devido valor para o ar, porque a gente acha que a pedra machuca, então a pedra é muito mais perigosa. É só tirar o oxigênio para a gente ver o que acontece. A mesma coisa acontece também com essas vibrações. Então uma plateia desconcentrada, um grupo desconcentrado, irradia essas vibrações discordantes, dissonantes, que afeta aquele que está ali numa condição de exposição. Num centro espírita é a mesma coisa. Numa reunião mediúnica é a mesma coisa. O grupo, estando em desarmonia, beijo, mas o grupo estando em desarmonia afeta o espírito que ali se encontra. Porque na verdade ele sente o impacto direto daquelas vibrações. Se ele está sendo aceito, se ele não está sendo aceito, se ali ele vai ter boa receptividade ou não, se as pessoas vão estar ali abertas às suas exposições ou não. E aí não é apenas uma questão de você observar a reação das pessoas, mas é sentir de uma forma patente aquilo que mentalmente eles estão transmitindo. Por isso que a nossa participação em qualquer grupo de trabalho deve ser fundamental, que nós tenhamos sempre essa vigilância, para que, se o trabalho tem a necessidade de alcançar um objetivo produtivo, há a necessidade da participação de todos, não apenas efetivamente através da ação, mas principalmente através da intenção. Se nós estamos ali num ambiente de má vontade, não tem coisa pior. Uma pessoa que vai trabalhar num ambiente de má vontade. A indisposição que ela apresenta reflete principalmente mentalmente, em que ela consegue fazer com que o ambiente não fique um ambiente afinizado para todas as pessoas, porque um dos elementos se encontram ali numa condição de perturbação. E continua Kardec para nós. Toda reunião espírita deve, pois, procurar a maior homogeneidade possível, falando, bem entendido, das que desejam chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se simplesmente se querem obter quaisquer comunicações, não se importando com a qualidade, é evidente que todas essas precauções não são necessárias. Mas então não se deve lamentar a qualidade do produto. A gente lembra que quando se fala em afinidade de ideias, essa afinidade de ideias não significa necessariamente ideias nobres, ideias positivas. Nós podemos ter um grupo de criminosos que estão em afinidade de pensamento e de intenções para poder realizar alguma coisa destrutiva. Numa guerra, por exemplo, por que a guerra sempre é destrutiva? Sempre é bem sucedida no seu propósito? Porque todos estão imbuídos no mesmo motivo. Mentalmente, todos eles estão em sintonia. Nós vamos avançar e vamos destruir e vamos matar. Então a gente lembra sempre que sintonia, afinidade, não significa alguma coisa positiva. O que eu fiz, Juliana? Não fiz nada. Porque quando a gente fala assim, eles têm afinidade, pode ser uma afinidade negativa. Um odeia o outro, é uma forma de afinidade. O ódio é o ponto comum entre eles. O amor também pode ser. Questão 332, bom dia pessoal que chegou. A concentração e a comunhão de pensamentos, sendo as condições necessárias de toda reunião séria,
compreende-se que o grande número de assistentes é uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Ou seja, aqui o grande número de assistentes. Então, o que Kardec recomendava naquela época é que os grupos não fossem grupos muito grandes. Grupos assim de pessoas bem concentradas, bem intencionadas, grupos restritos. Então era muito mais interessante você fragmentar os grupos, fazendo com que as pessoas se concentrassem apenas ali naquela pequena reunião, do que fazermos um grupo de médiuns, por exemplo, de 20 médiuns. Uma reunião mediúnica com 20 médiuns e uma reunião mediúnica com 5 médiuns. Qual que vai ser mais produtiva? Todo mundo vai dizer assim, mas é claro que são de 20 médiuns. Grande engano. Porque de 5 médiuns, eles têm a capacidade de se envolver com mais concentração, com mais intimidade, com mais foco no trabalho que se desenvolve. Basta a gente ver, por exemplo, uma escola. Nós temos salas de aula que temos ali 15 a 20 alunos e que o professor consegue desenvolver bem. E no caso de uma sala com 40 alunos, como nós vemos hoje nas escolas públicas, o professor tem que se virar, ele gasta muito mais energia, gasta muito mais o tempo mantendo a organização da sala do que transmitindo o seu conhecimento. Por isso, então, o que Kardec lembra, faculdade com 60 alunos. É que faculdade é um pouquinho diferente, né, Andréia? Quando você fala em faculdade, a gente tem pessoas que vão espontaneamente e pagam caro para aquilo. Na escola é aquela garotada toda que já pela idade, pela própria idade já é difícil, e elas vão obrigadas, né? Então, assim, na faculdade você tem aquelas 60 pessoas que estão ali mais concentradas, já são mais maduras, mas mesmo assim é muito difícil. Uma faculdade com 60 alunos e uma faculdade com 20 alunos, a sala de aula que eu estudava, eu lembrava, nós tínhamos 20 a 25 alunos. Então nós tínhamos ali o professor à nossa inteira disposição. Hoje você encontra a faculdade com 60 alunos, que existe uma total impessoalidade na relação entre professor e aluno, pelo fato dele não conseguir transmitir os ensinamentos para todos. Né? Então a gente vê que isso também é um fator prejudicial. Bom dia, pessoal. Então Kardec lembra, né? Mais uma vez, compreende-se que o grande número de assistentes é uma das causas contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número. Compreende-se que 100 pessoas, suficientemente concentradas e atentas, estarão em melhores condições do que 10 distraídas e barulhentas. Mas é também evidente que quanto maior o número, mais dificilmente se preenchem essas condições. É, aliás, um fato provado pela experiência que os pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às boas comunicações, e isso pelos motivos que expusemos. Então Kardec aqui traz uma orientação importantíssima, e lembrando principalmente que ele direciona esse trabalho para as reuniões não necessariamente instituídas como centros espíritas, mas ele fala de grupos de pessoas que são dedicadas a esse trabalho, que são regulares, que se dedicam, né, a esse propósito. Então ele dava muito mais valor a esses grupos do que às grandes instituições. Aliás, hoje a gente observa um fenômeno interessante, que é exatamente ali a construção dos grupos espíritas, dos centros espíritas da atualidade. Nós temos, por exemplo, várias instituições aqui em São Paulo, dos mais variados tamanhos, desde daquela instituição que tem ali 20 ou 30 membros participando, e até aquelas instituições que têm mais de 1000 membros inscritos. E nesse caso, quanto maior a instituição, mais impessoal é a relação entre todos. Num centro pequeno, o presidente está sempre à disposição de todo mundo. Já num centro espírita grande, o presidente é uma celebridade que precisa agendar horário para poder conversar com ele. Então as pessoas entram e saem, muitas vezes quase como desconhecidas, sem pegar intimidade com ninguém. Naturalmente que uma instituição grande presta um grande serviço, mas quando se fala em homogeneidade, essa questão do menor grupo mais homogêneo, como Kardec colocou, é aquilo que acontece com maior frequência. E mais uma vez lembrando, um grupo grande, certamente bem organizado, bem harmonizado, consegue desenvolver um bom trabalho. Só que isso é raro de encontrar. O Brás colocou aqui, o professor tem que ficar mais atento aos alunos que sentam mais no fundão. E eu era do fundão, hein, Brás? Que coisa boa. Nem me fala. Então a gente vê, né, como esses grupos familiares ou esses grupos de amigos,
né, de trabalhadores que se dedicavam. Então ele sempre recomendava que, nas reuniões, o recomendava exatamente fazer esse trabalho. Agora, tem uma questão interessante. Nós temos grupos espíritas, só para a gente ter uma ideia, centros espíritas que tem, por exemplo, 10 grupos mediúnicos. Richard Simonetti, numa das suas palestras, falava que no centro espírita que ele frequentava são quase 90 grupos de médiums. Só que cada grupo de médium ele é fechado numa pequena quantidade de trabalhadores. E esses trabalhadores trabalham regularmente, somente eles, para desenvolver o trabalho. Então é uma forma de você criar vários grupos numa instituição, só que cada um desses grupos com um propósito. A mesma coisa, o CELD também faz esse tipo de trabalho. Então é essa questão que nós temos que observar. Já pensou, Ju? Não. Vamos lá. Questão, deixa eu ver que a gente está aqui. Tá, a Ju está me perturbando aqui. Deixa ela. Tá, 333. Outra exigência não menos necessária é a da regularidade das sessões. Em todas, sempre encontramos espíritos que poderíamos chamar de frequentadores habituais, mas não nos referimos a esses espíritos que estão por toda parte e em tudo se intrometem. Falamos dos espíritos protetores ou dos que são mais frequentemente evocados. Não se pense que esses espíritos nada mais tenham a fazer do que nos dar atenção. Eles têm suas ocupações e podem, às vezes, encontrarem-se em condições desfavoráveis à evocação. Quando as reuniões se realizam em dias e horas fixos, eles se colocam à disposição nesses momentos e raramente faltam. Há mesmo os que levam a pontualidade ao excesso. Ofendem-se com o atraso de um quarto de hora, e se foram eles que marcaram a reunião, será inútil iniciá-la alguns minutos antes. Mas acentuemos que, embora os espíritos prefiram a regularidade, os verdadeiramente superiores não são tão meticulosos. A exigência de rigorosa pontualidade é sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Mesmo fora das horas marcadas, eles podem comparecer, e na verdade comparecem espontaneamente quando a finalidade é útil. Nada, entretanto, é mais prejudicial à recepção de boas comunicações do que evocá-los à torto e à direito por simples capricho ou sem motivo muito sério, ou sem um motivo sério. Como não estão sujeitos aos nossos caprichos, poderiam não nos atender. E é sobretudo nessas ocasiões que outros podem tomar-lhe o lugar e o nome. Então, o que Kardec recomenda aqui é exatamente, primeiro, a harmonia do grupo. Segundo, a regularidade, a organização. Porque então aqueles que têm essa intenção, os espíritos que desejam, de alguma forma, auxiliar no desenvolvimento do trabalho, estarão ali sempre presentes. Uma das características que a gente pode sempre lembrar que nós primamos aqui no nosso grupo é que 9 horas todos os dias essa sala abre. Agora imagina, por exemplo, se por acaso aparecesse um dia, depois aparecesse um outro dia, aí vocês se preparavam para chegar, a sala estava fechada. Então é essa regularidade que faz exatamente com que vocês fiquem sempre à vontade para poder participar. Num centro espírita, um palestrante está escalado. Se por acaso esse palestrante tem um imprevisto, tem outro de sobreaviso para substituí-lo. Agora imagine que você vai no centro espírita e chega ali e o pessoal fala, olha, desculpa, mas não vai ter palestra hoje, porque o palestrante não pôde vir. Aí a pergunta é, quando que você vai se programar de novo para poder ir lá? Aí encontramos essa dificuldade também na relação entre os espíritos e os encarnados. A orientação, por exemplo, do Evangelho do Lar é para que ele seja realizado sempre naquele dia e sempre naquele horário, para que os espíritos possam conciliar as suas agendas, porque os espíritos, como Kardec sempre lembrou aqui, não ficam à nossa disposição. Você chama, ele vem, ele não tem mais nada para fazer na vida dele. Ele não tem atividades pessoais, ele não tem compromissos coletivos, ele não tem nada, ele fica à nossa disposição. Então esse é um problema que também encontramos nas reuniões mediúnicas. A regularidade, a seriedade do grupo também. O Flávio lembrou aqui, quando cheguei nos Estados Unidos, uns 25 anos atrás, descobri que o horário é muito importante, né? Pois é, a gente tem aquela coisa meio relaxada, né? Porque relaxa naturalmente no bom sentido, né? Aquela coisa mais não tão rigorosa, né? Aquela não tão preocupante, e de repente a gente chega num outro ambiente e tem que entrar
na disciplina do local, né? A Roberta colocou, é um desafio pensar na palestra com 5 minutos porque a pessoa faltou, né? Pois é, já imaginou, né? Então a gente tem a questão do horário também, que eles sempre falam, né? Então você marca o horário, aí o espírito fica à sua disposição. Então, na verdade, percebe que, inicialmente, antes de receber instruções profundas, há a necessidade do grupo primeiro se disciplinar. Então, não que o grupo não mereça a atenção de um espírito mais esclarecido, mas existem trabalhos de base, trabalhos que são prioritários na organização do grupo, para que depois, vai com Deus, Ju, depois a gente se fala, beijo, para que depois o grupo esteja preparado para receber essas orientações. Então, escalam, né, ou colocam à disposição espíritos apenas que estão ali para chamar a atenção do grupo para o compromisso, para a organização. Tem aquelas conversas que não são tão profundas, mas são suficientes para prender a atenção do grupo, porque tratam de doutrina espírita e tudo mais. Quando o grupo começa a se estabelecer e percebe que ali é uma regularidade e que o grupo realmente demonstra uma intenção de trabalho, aí então começam a surgir espíritos mais evoluídos para aproveitar essa organização. Então tudo depende disso, principalmente nessas relações que nós temos hoje. Já pensou se 9 horas nós abríssemos a sala e 9h15 nós fechássemos a porta porque começa o nosso estudo? Como é que ia ficar aqui o nosso trabalho? Só quem chegasse cedo ia conseguir participar do estudo. Mas pelo fato da gente entender que cada um tem seu compromisso, né, e cada um tem ali suas dificuldades, então a gente continua sempre aqui presente. Mas no mundo espiritual, de repente, isso pode não acontecer. Porque exatamente os espíritos também têm suas atividades. Né? O Brasil não leva o horário a sério, né? Pois é, a gente tem assim algumas preocupações, mas aquela cultura da tolerância, né, ficou muito comum para nós, ficou bem incorporada, bem absorvida, né? Quando a gente pega, né, que a gente vê assim as notícias na Europa, né, quando você tem um trem da Alemanha que sai às 9 horas e 53 minutos, e 9 horas e 53 minutos o trem sai, a gente acaba não levando muito a sério, né? Então, essa questão de tolerância acaba trazendo os prejuízos também. Mas vamos lá. Depois que a gente passa pelo serviço militar, Fletcher, essa questão do horário acaba ficando bem interessante, né? Se atrasa um horário, você fica 1 hora. Se atrasa 1 minuto, fica 1 hora. Atrasa 2 minutos, fica 2 horas. Aí você aprende a entrar na linha. Nada como rigor para colocar a gente na linha, né? Vamos lá. Outro item agora. Das sociedades propriamente ditas. Né? Pois é. 334. Tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Estas, entretanto, têm de lutar contra algumas dificuldades especiais decorrentes dos próprios liames entre os seus membros. Dos numerosos pedidos que temos recebido de informações sobre a Constituição de informações sobre a sua Constituição, abaixo algumas de nossas explicações. Então Kardec aqui dando orientação básica de como organizar um grupo. Então a gente vê que esse capítulo 29, ele é fundamental para o início de qualquer grupo e para a sua manutenção, porque ele trata exatamente disso. Não é uma questão de documentação, de pessoa física, pessoa jurídica. Ele fala sobre a questão moral do grupo. E aqui ele diz assim para nós: o espiritismo, que apenas acaba de nascer, é apreciado de diversas maneiras e muito pouco compreendido na sua essência por um grande número de adeptos, para oferecer condições suficientes de união geral entre os seus membros para se formar uma associação. Aqui é o que eu sempre falo para vocês, né, quando diz assim para nós que o espiritismo, que apenas acaba de nascer, é apreciado de diversas maneiras e muito pouco compreendido na sua essência por grande número de adeptos. E isso significa o quê? Que o espiritismo ele é visto das mais variadas perspectivas. Tem pessoas que observam o espiritismo como uma ciência que estuda fenômenos, aqueles que observam o espiritismo a partir das psicografias recebidas de familiares desencarnados, aqueles que veem o espiritismo por causa de uma cirurgia mediúnica, aqueles que veem o espiritismo pelos livros que leem. Então cada um vai tendo uma visão diferente. Aí eu falo assim, pessoal,
vou fazer um grupo espírita, quem quer participar? Aí o pessoal fala, eu, cada um fala eu ali. Aí depois, na primeira reunião, a gente fala, por que você veio aqui? Aí cada um vai dizer a sua visão. Não, é porque certa vez eu fiz uma cirurgia espiritual, deu certo, eu quero chegar e aprender a fazer isso também. O grupo não está direcionado necessariamente para cirurgias. Aí o outro vai dizer assim, é que eu recebi uma comunicação da minha avó que desencarnou no ano passado, eu quero tentar receber outra. Então a gente já vê que começamos a ver pontos de vista diferentes. E aí nós vamos lidar não apenas com a divergência de visões a respeito do espiritismo, como naturalmente, o que é sempre o mais real, o atrito, o conflito de personalidade entre as pessoas, devido às suas intenções, ao seu grau de conhecimento, ao seu próprio temperamento. Então, de personalidade, Fletcher, quando você fala em personalidade, realmente você não tem diferença. O próprio Kardec lembra que ele dizia assim, que os mortos nada mais são do que as almas dos homens que morreram. Isso mostra que nós somos aqui, no que nós somos aqui, nós seremos do outro lado. A diferença é que nós estaremos expostos a uma força moral superior que nos afetará de uma forma mais intensa. Enquanto que aqui, pelo fato de nós estarmos todos quase que no mesmo nível, a gente acaba ficando meio relaxado, ficando meio à vontade, como a gente já comentou. Então no plano espiritual existem ali situações diferentes que nos levam para essa disciplina maior. E certamente, não esqueçamos disso, ao desencarnarmos, nós teremos uma dificuldade muito grande de nos adaptarmos a essa nova realidade. Porque nós temos aqui hábitos do mundo físico, não importa qual o país. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, não importa. Em cada lugar nós temos um tipo de padrão de comportamento. E muitas vezes esse padrão de comportamento, ele é baseado numa sociedade que ela pode ser machista, que ela pode ser impositiva, que ela pode ser orgulhosa. Então, na verdade, muito daquilo que nós nos comportamos diz respeito muito mais aos valores que nós podemos chamar de mundanos, que fala sobre vaidade, orgulho, exercício do poder e tudo mais, do que valores morais. É claro que nós encontramos grupos que se reúnem por verdadeira afinidade, verdadeira simpatia de bons sentimentos, em que há o respeito mútuo e tudo mais, então todo mundo cumpre as suas obrigações porque tem essa consciência. Mas isso é uma exceção pelas características que nós temos no nosso mundo hoje, né? Então, quando se fala sobre a diferença do mundo espiritual com o mundo físico, nós vamos encontrar exatamente isso, a nossa readaptação a essa nova rotina, disciplina, comportamento, situações que nós vamos aprender. Até mesmo, por exemplo, a intensidade do nosso pensamento, que hoje não faz diferença. Muitas vezes eu posso estar fuzilando alguém com os meus olhos, pelo fato de não gostar dele, que aqui ele muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma. Agora, no plano espiritual, um espírito que pensa com tamanha intensidade, certamente vai ter grande repercussão. O Braz lembrou que no mundo espiritual tem grande controle que desconhecemos ainda. Olha, Braz, eu acho que a gente não faz nem ideia do que tem lá, viu? Eu acho que a gente nem imagina de que forma é que as coisas acontecem no plano espiritual. Por isso que a gente vai ter dificuldade de aprendizado. E é aí que a gente começa a nossa disciplina, né? Deixa eu ver aqui. Pois é. Vamos lá então aqui para nós. Onde nós paramos? Tá. Não poderão existir essas condições de diferenças, né, entre visões sobre o espiritismo, de intenções e tudo mais, a não ser entre os que compreendam o seu objetivo moral e procuram integrar-se nele. Entre os que só o veem através dos fatos mais ou menos curiosos, nenhum elemento sério de ligação poderia existir. Colocando os fatos acima dos princípios, o que normalmente acontece, né, se nós pegarmos uma entrevista no centro espírita, por que você está aqui? Cada um vai colocar um motivo. Quer dizer, todo mundo vai lá por causa de um motivo, e não pela doutrina espírita em si. E isso mostra a grande heterogeneidade que existe numa instituição, e a importância dos dirigentes terem essa consciência de falarem numa linguagem que possam alcançar a todos e fazer com que todos voltem a sua atenção para esses princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque cada um vai por um motivo.
São raros aqueles que dizem assim: hoje eu acordei com uma vontade enorme de conhecer a doutrina espírita, vou a um centro espírita. Normalmente a pessoa está sofrendo e alguém diz para ela: olha, vá naquele centro que vai te ajudar. Ou então ele já ouviu falar e fala: eu preciso ir lá porque vai me ajudar. Então a intenção das pessoas não é a causa essencial, é o motivo que o leva, que na maioria das vezes, quando esse motivo é resolvido, a pessoa para de frequentar. A menos que ela sinta realmente interesse em conhecer os princípios espíritas a partir do momento em que ela foi assistida. Mas de um modo geral a pessoa vai, faz um tratamento, ouve meia dúzia de palestras e depois tudo resolvido ela vai para casa. Ah, já estou bem, não preciso mais. Então a gente vê que naquele grupo, você está numa plateia, a gente fala assim, um centro espírita, né? Aquele centro espírita que tem ali um auditório para 500 pessoas. E nós temos muitos centros espíritas que são assim. E que chega um determinado palestrante num determinado dia, aquele lugar lota. Aí todo mundo diz assim: que maravilha, a casa está cheia. A gente nem faz ideias da quantidade de energia em desarmonia que se encontra naquele ambiente. E é aí que nós encontramos aqueles palestrantes que normalmente são bastante extrovertidos, conseguem entreter bem o grupo, conseguem prender a atenção. Então, na verdade, ele tem que expor a doutrina espírita fazendo um malabarismo, para que as pessoas foquem, se divirtam naquele lugar, porque se você fizer uma palestra séria, as pessoas vão começar a se desvincular mentalmente daquilo que está sendo passado. Deixa eu ver aqui, o Fletcher colocou, né, estou aqui para falar com a minha avó, que esteve comigo o tempo todo e nunca dei menor atenção, né? Mesma coisa também. É palestra show, mas a gente vê, né, o Roberta, que são palestras que, embora elas tenham esse toque de entretenimento, elas são bastante produtivas, né? O palestrante ele consegue levar para as pessoas de uma forma agradável, de uma forma divertida. Claro que nós temos aqueles que parecem aqueles apresentadores de auditório e tudo mais, né? Que se você pegar a palestra, 20% dele foi doutrinário, 80% foi de coisa engraçada. Então há necessidade de um equilíbrio, e então é necessário, porque essas palestras monótonas, levando em consideração o estado de equilíbrio, o nível evolutivo, o nível de compreensão do público, é muito difícil você fazer uma palestra séria, em que você fala aquela coisa séria, serena e tudo mais. Às vezes a gente pega um texto, por exemplo, de uma das palestras que André Luiz relata nos seus livros, que de repente ele participou de uma palestra e viu ali, né, um espírito mais elevado e faz aquele relato. Se um espírito viesse com aquela serenidade, falar aquelas palavras num auditório como o nosso, a maioria dormiria na metade. Agora, quando você tem, não, vamos lá porque ali é coisa séria. Nós estamos com essa motivação de ouvir aquela palestra, de compreender aquilo que está sendo passado, e aí todos vão com esse motivo. Aí sim os espíritos percebem a harmonia entre os participantes. Então por isso a nossa participação também é fundamental. Se você vai a um centro espírita e você se desconcentra e você fica pensando mal do palestrante, porque a palestra não serve, a palestra não presta, você está sendo um daqueles que está destruindo o trabalho que ele fez. Nós estamos sendo. A gente olha assim para a programação e fala assim: ah, que pena, é ele que vem fazer essa palestra hoje. Já começou ali. Lembra que eu falei para vocês, se nosso pensamento tivesse cheiro? Se nosso pensamento exalasse algum tipo de odor, e nós tivéssemos os pensamentos elevados que tivessem perfumes agradáveis, e os pensamentos negativos que tivessem um perfume fétido, um odor fétido, imagina o cheiro que seria o ambiente de uma casa espírita se dependesse do cheiro do nosso pensamento. Mesmo que nós reconheçamos a importância do lugar, você não controla o seu pensamento nem o seu sentimento. Você é aquilo que você é. E o que você vai sentir ou o que você vai pensar, nada mais são do que frutos daquilo que você vive. Esse é o grande problema enfrentado no mundo de hoje de provas e expiações. O Brás colocou: acho difícil um espírito superior mentir ou disfarçar a forma. Olha, Brás, a mentira ou disfarce, né, são recursos de espíritos inferiores ainda, né? E se por acaso essa questão de disfarçar formas, como a gente comentou no nosso estudo anterior, os espíritos utilizam estratégias para atingir os mais variados fins que nós não conhecemos. Algumas vezes você não se colocar
na condição de um espírito comum, ou de um espírito conhecido, para poder convencer alguém, é uma estratégia que se tem também. Às vezes o anonimato é muito mais efetivo do que a sua própria exposição. Porque o anonimato, se você é uma pessoa conhecida e reconhecida, a sua presença vai exercer um tipo de influência. Se não é você, é um outro, vai ter um outro tipo de influência, né? Então, certamente a mentira não é uma característica dos espíritos superiores. Pelo contrário, é a verdade, a sinceridade, a fraternidade. Agora, com relação à forma como eles vão se expor, aí depende de cada um, né? Mas a gente dizia o seguinte: colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de considerá-los provocaria divisão. Já não se daria o mesmo no tocante aos primeiros, porque sobre a questão moral não podem existir duas maneiras de ver. Também é fato que por onde quer que se encontre uma confiança mútua, sempre os liga. A benevolência recíproca, reinando entre eles, afasta todo constrangimento e retraimento originados da suscetibilidade do orgulho, que se irrita com a menor contradição, do egoísmo, que só se interessa por si. Uma sociedade em que esses sentimentos dominassem, onde os seus membros se reunissem com o fim de se instruírem, e não com a esperança de ver apenas novidades, ou para fazer prevalecer a sua opinião, seria não somente, mas também indissolúvel. A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos desta maneira, homogênea, leva-nos a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da sua própria causa, as reuniões espíritas devem multiplicar-se mais pela constituição de pequenos grupos do que de grandes associações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem desde logo formar o núcleo da grande família espírita que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de fraternidade, caracterizados pela caridade cristã. Então hoje nós temos instituições que foram formadas e porque de repente o contexto em que essas instituições surgiram, elas isoladamente ou feitas de uma forma pequena não conseguiriam sobreviver. Então hoje nós temos os centros espíritas. Nesses centros espíritas o que deve prevalecer é exatamente essa visão da harmonia, da homogeneidade e do direcionamento no trabalho, voltado para o entendimento do Espiritismo. A Ana colocou, né, o que é o espírito superior? Qual é o ponto de referência? É uma expressão que nós utilizamos, né, Ana? O espírito superior a nós. Né? Agora, quando nós falamos um espírito superior, realmente depende da referência. A referência nesse ponto somos nós, porque é um espírito inferior que aparece para nos perturbar, ou um espírito superior que aparece para nos instruir. Agora, quando nós saímos da referência, nós precisamos analisar em que situação esse comentário é feito. Né? Então, essa ideia de espíritos superiores, superiores a nós, pela conduta, pelos valores, pelo conhecimento. Né? Então, nos coloquemos como referência para esse raciocínio. E continua para nós aqui. 335. Já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade é naturalmente mais difícil de se obter quando o número de pessoas é maior. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem melhor, tem-se mais segurança na introdução de elementos novos. O silêncio e a concentração tornam-se mais fáceis e tudo se passa em família. As grandes assembleias não permitem a intimidade pela variedade de elementos de que se compõem. Existem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelhamento administrativo que os pequenos grupos dispensam. Olha o que Kardec lembra aqui. Quando ele fala de grandes grupos formalizados como centro espírita, nós precisamos ali de um comitê fiscal, de um comitê administrativo, precisamos de dinheiro para manter a casa, precisamos disso, daquilo tudo, e dar esse trabalho todo para poder manter essa instituição. E aí, muitas vezes, o problema da casa espírita
que fica endividada, que fica com problemas para poder organizar campanhas. Então, na verdade, é um grupo de pessoas que se juntam tentando manter a instituição viva. Mas a doutrina espírita, que é o foco, acaba tendo problemas. Porque o indivíduo vai para a reunião mediúnica, aí ele conversa com os espíritos e tal. A primeira coisa que ele sai é ir para o escritório para tentar saber como é que vai pagar as dívidas do mês seguinte. Então o que Kardec lembra aqui, que para esse trabalho de comunicação com os espíritos, de instrução, os grupos menores são mais eficientes, porque dispensam esses recursos. Você faz na casa de alguém, você tem um pequeno escritório. E aí, então você não precisa de nenhum aparato administrativo para poder tirar o foco daquilo que precisa. Então essa é uma das recomendações que Kardec faz. Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, federativas aqui no Brasil, que são aquelas que organizam os estudos, os trabalhos de vários centros espíritas em estados brasileiros, que trazem dívidas enormes. Pelo fato de má administração, por tentarem realizar tarefas que não tinham condições de manter. Então estão endividadas, com problemas bancários, tentando fazer campanhas, tentando pedir colaborações e tudo mais, para se manter viva e ativa, sendo que o seu principal objetivo, que era a difusão do espiritismo, acabou ficando a segundo plano. Ah, mas nós temos trabalhadores que fazem isso. Sim, mas não são todos os trabalhadores. Nós temos centros espíritas, Ana, para ter uma ideia, que fecham por causa de dívidas. Porque a ideia que nós temos é assim, essa cultura aqui no Brasil, nós temos que criar um centro espírita. Você não pode fazer um grupo que não seja dentro de um centro espírita. Mas e para manter o centro espírita? É tão fácil assim? Nós sabemos que não é. Aliás, nós encontramos situações extremamente curiosas, porque a gente tem aquela ideia, né, de que muitos centros espíritas não vendem produtos, né, que sejam... não vendem alimentos que sejam à base de carne, exatamente por causa dessa relação com os animais e tudo mais. E de repente nós temos centros espíritas promovendo feijoadas. Que pela foto me dá água na boca, diga-se de passagem, né? Mas promovendo feijoadas. E para que isso tudo? Para poder obter dinheiro para poder manter a casa. Então a gente pergunta assim, mas espera aí. O principal trabalho de divulgação naquele momento foi a feijoada. Mas e as reuniões mediúnicas? E as instruções? Isso também está embutido, mas naquele problema acaba sendo maior. E por isso Kardec lembra, mais uma vez, existem locais especiais, recursos pecuniários, um aparelhamento administrativo que os pequenos grupos dispensam. A divergência de caracteres, de ideias, de opiniões se revelam melhor, oferecendo aos espíritos perturbadores mais facilidade para semear a discórdia. Quanto mais numerosa a reunião, mais difícil de se contentar a todos. Cada um queria que os trabalhos fossem dirigidos a seu gosto, que fossem tratados de preferência os assuntos que mais lhe interessam, e alguns julgariam que o título de sócio lhe daria o direito de impor o seu ponto de vista. Daí surgiriam protestos, causas de mal-estar que levam cedo ou tarde à desunião e depois à dissolução. Sorte de todas as sociedades de qualquer finalidade. Aí Kardec lembra que isso acontece com qualquer sociedade humana. Basta você formar um grupo de indivíduos que tentam manter aquela instituição, que a partir de um certo momento eles vão começar a entrar em divergência e o grupo vai se dissolver. Isso acontece dentro de famílias, isso acontece dentro de empresas, dentro de escolas, dentro de comunidades religiosas, em todos os lugares. Simplesmente acontece. A Fraterna lembrou aqui, se reencarnamos para crescer espiritualmente, né, os superiores já são mais elevados que nós, certamente. Né? Vamos lá para a gente ver aqui também. Tá. A queda de uma grande sociedade pareceria um insucesso para a causa espírita e seus inimigos não deixariam de explorá-la. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida, e se um se dispersa, 20 outros se formam a seguir. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais para a divulgação do que uma assembleia de 300 a 400 pessoas. Olha só que interessante essa colocação. Nós temos aqueles grupos que são enormes e se orgulham pelo tamanho. Mas a questão é, qual é a efetividade do seu trabalho? Como as pessoas se sentem participando daquele grupo? Então, algumas vezes, um centro espírita pequeno,
que não enchem os nossos olhos, né, porque você passa na frente, é aquela pequena porta. Às vezes você passa numa igrejinha, né, que é uma porta de garagem e tudo mais, mas é bem organizada, está ali há muito tempo, funciona muito mais. É a institucionalização, Leila, exatamente. Porque a institucionalização, você entra no campo da burocracia, do dinheiro, do exercício do poder. Então, nesse caso, a gente acaba provocando um efeito negativo. Obviamente que a gente coloca aqui a visão de Kardec, porque quando ele fala de grupos de estudos, ele não levava em consideração aquilo que acontece hoje nos centros espíritas. Hoje nós temos instituições que fazem a divulgação do espiritismo uma quantidade enorme de interessados. Nós temos centros espíritas que promovem trabalhos de cura, trabalhos de instrução. Então hoje nós temos grandes instituições que têm esse propósito realmente de fazer um trabalho muito mais extenso do que se fazia naquela época na visão de Kardec. Só que isso não descarta, embora a intenção desses grupos seja das melhores, isso não descarta todas as dificuldades que vão enfrentar disso que Kardec está colocando. Temos um grupo ali, um colegiado de meia dúzia de pessoas no centro espírita que muitas vezes não consegue administrar. Porque um tem uma opinião diferente do outro, um quer ser mais importante do outro, de repente um começa a dizer que conhece há mais tempo, que está lá há mais tempo e coisa e tal. Então, na verdade, a vaidade dos homens, a vaidade de todos nós e o orgulho acabam sendo dois grandes empecilhos para essas associações. Né? Pois é, já viu, né, Fletcher? Continua para nós aqui, né? A Rô colocou, bom dia, Rô. As pessoas querem muito mais quantidade do que qualidade. É a vaidade que faz isso, né? Você fala assim, onde você trabalha? Eu trabalho no centro espírita lá, no meu bairro. E quantos trabalhadores tem lá? Nós temos 30, 40 trabalhadores. Ah, tá. E o seu? O meu tem 500. Aí ele já joga assim aquele 500 bem focado mesmo para chamar a atenção. Aí dá a impressão de que você se diminui, né? Você fala assim, nossa, ele tem 500, como eu queria estar lá. Não queira não. Não queira não, porque estar num grupo de 500, você é apenas mais um. Num grupo de 20, você faz parte daquela engrenagem. Você é essencial naquele grupo. Né? Então, por isso a gente tem que pensar nesse sentido. E não importa qual é o tamanho do centro que você frequente, o importante é que o centro que você frequenta precisa da sua ajuda de uma forma positiva. Dir-se-á, por certo, que os membros de uma sociedade, agindo como dissemos, não seriam verdadeiros espíritas, desde que o primeiro dever que a doutrina impõe é o da caridade e da benevolência. Isso é perfeitamente justo. E por isso os que assim pensam são espíritas mais de nome do que de fato. Não pertencem à terceira categoria, mas quem diria que podem mesmo ser chamados de espíritas? Aqui se apresenta uma consideração de certa gravidade. Quando Kardec fala espíritas não pertencem à terceira categoria, ele fala que a primeira categoria são aqueles que só se preocupam com os fenômenos, a segunda categoria é aqueles que só têm curiosidade, e a terceira categoria são aqueles espíritas sinceros. Ele fala isso lá no comecinho do Livro dos Médiuns. A Ana colocou, né, o que você acha do conselho, quem quiser ser maior, que seja menor entre todos? Fundamental. Porque esse menor entre todos fala exatamente isso. Você vai ser humilde. A humildade, a compreensão, a tolerância, a participação em todo o grupo. Né? Então esse maior que fala seria o maior colaborador, o maior trabalhador. Aquele que é mais importante para o grupo pela harmonia que promove. Então esse menor entre todos fala exatamente disso. Porque quando você está num ambiente em que alguém grita com você, em que alguém impõe o seu poder, porque ele tem influência, porque ele faz isso, na verdade ele está simplesmente ditando regras, tornando-se um ditador na instituição, que deve promover a moralidade. E a humildade, nesse caso, é a melhor resposta que se dá. E continua para nós. Deixa eu ver aqui o tamanho que falta. Falta um tanto aqui ainda, mas vamos em frente. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em impedir-lhe o desenvolvimento e que veem com despeito os seus sucessos. Os mais perigosos não são os que o atacam abertamente, mas os que agem na sombra, os que acariciam com uma das mãos e apunhalam com a outra. Esses seres malfazejos que se infiltram por toda parte onde possam fazer mal. Sabendo que a união é a força que... sabendo que a união é uma força, trata de destruí-la,
semeando a discórdia. Quem poderá então dizer que os que provoquem perturbações nas reuniões não sejam agentes provocadores, interessados na desordem? Seguramente não são verdadeiros nem bons espíritas, pois não podem fazer o bem e sim muito mal. Compreende-se que tenham muito mais facilidade de se infiltrar nas reuniões numerosas do que nos pequenos grupos em que todos se conhecem. Graças a manobras escusas, que passam despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança, a inimizade. Sob a aparência de interesse pela causa, criticam tudo, formam grupinhos que logo rompem a harmonia do conjunto. É o que eles querem. Tratando com essas pessoas é inútil apelar aos sentimentos de caridade e fraternidade. Seria como falar a surdos voluntários, porque o seu objetivo é precisamente o de destruir esses sentimentos, que são o maior obstáculo às suas manobras. Essa situação, prejudicial a todas as sociedades, o é ainda mais às sociedades espíritas, pois não se pode levar a uma ruptura, pois se não levar a uma ruptura, provocará preocupações incompatíveis com o recolhimento exigido pelos trabalhos. Se a reunião encaminhar-se mal, poderão perguntar, os homens sensatos e bem-intencionados não terão direito de crítica e deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo silêncio? Aqui já é uma outra questão. Se por acaso percebemos que tem alguma coisa errada, nós temos que ficar em silêncio em nome da caridade? Não devemos manifestar exatamente a nossa opinião de insatisfação diante daquilo que está acontecendo? A resposta: não há dúvida que esse direito lhes assiste. Constitui mesmo um dever. Mas se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Se não forem ouvidos, se retirarão, porque não se conceberia que quem não estivesse de segunda intenção se obstinassem a permanecer numa sociedade de cuja orientação discordasse. Então, na verdade, existem várias formas de manifestar uma opinião contrária àquilo que vem acontecendo. Podemos chamar reservadamente alguém, falar o que está acontecendo, propor alguma mudança. Se por acaso as coisas não acontecerem, é um direito, né, que o assiste sair daquele grupo e buscar outro que seja mais conveniente. Mas aí nós temos dois pontos a considerar. O primeiro ponto, que realmente existe alguma coisa errada e que aquela pessoa bem intencionada tenta ajudar na transformação. Segundo, a pessoa que reclama é aquela que não aceita porque ela quer o seu jeito. Aí então ela quer impor o seu orgulho. E aí então ela fala assim, já que vocês não querem fazer desse jeito, então eu vou sair. Aí ela chega no outro, encontra a mesma coisa, depois no outro, e é aquela que não consegue se encaixar em grupo nenhum. Aí o problema não são os grupos, é a própria pessoa. Por isso então nós temos sempre que pensar, né? Qual o caso, Armando? Que eu não entendi. Então esse é um grande problema que nós enfrentamos. Em qualquer grupo, né, nós temos essa dificuldade. A Leila lembrou aqui, o Chico uma vez disse que a briga na casa espírita cria outros grupos e ajuda na difusão, né? Olha, depende da forma como isso se desenrola, né, Leila? Algumas vezes, né? Porque a gente tem dirigente, né, Armando, que são os donos do centro espírita, né? Então quando você tem um dono do centro espírita, você não pode contrariar, né? Então, isso é um problema, porque se você detecta, baseado naquilo que você estuda, que é a conduta do grupo, a forma como o trabalho é dirigida, para onde vem direcionado e tudo mais, não é satisfatório, aí paciência, né? Então é uma questão de bom senso que a gente tem que ter. Mas aí, nos dois casos, estudando um capítulo como esse, a gente tem que procurar, nos grupos onde a gente participa, qual orientação se encaixa, e também para nós, onde nós nos encaixamos nesse grupo. Porque aí nós temos que pensar sempre nas duas partes. As duas partes estando em concordância é como um casamento. Um casamento só dá certo se os dois quiserem continuar casados. Se um quer continuar casado e o outro não faz por merecer, o casamento naturalmente se desfaz. Então uma instituição é a mesma coisa, uma sociedade, né? Deixa eu ver aqui. Continuando para nós então aqui. Pode-se, pois, estabelecer em princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião
ostensivamente ou por meios escusos, é um agente provocador ou pelo menos um mau espírita de que se deve desembaraçar o quanto antes. Entretanto, os próprios compromissos que ligam os membros de uma sociedade criam obstáculos para isso. Eis porque é conveniente evitar as formas de compromissos indissolúveis. Homens de bem sempre se ligam de maneira conveniente. Os mal intencionados sempre o fazem de maneira excessiva. A Leila lembrou aqui, né, se pensarmos que o trabalho do Cristo, né, como dizia Paulo de Tarso, né, tem uma frase interessante, Leila, que diz assim: muita gente vai ao centro espírita por causa de alguma coisa, e poucos são aqueles que vão pela causa. Então é que a gente tem que se motivar. Qual é a causa que te move? É uma causa pessoal, porque é agradável, porque são seus amigos, porque ali você tem importância, ou você vai pela causa, que é exatamente fazer com que a doutrina espírita faça essa mudança, né? O Armando lembrou aqui, na casa onde eu estava, não podia se trazer coisas novas, né? E o que mais faltou à casa, que o Amparo virou como uma igreja evangélica, né? Eu te ajudo e você não ajuda, né? Pois é, uma pena mesmo, porque a gente vê que um centro espírita bem organizado, que tem trabalhos produtivos, trabalhos que gerem frutos, e depois acabam sendo prejudicados por causa de personalidade, por causa de personalismos, né, é realmente lamentável, né, mas, né, cada um fica na sua, né, porque aqueles que se comportam dessa forma motivados pelo orgulho, né, depois sofrerão as consequências disso, infelizmente, né. Na casa em que eu frequentava, você tinha que ter certa importância para a casa. Quer dizer, se você fosse anônimo, você era completamente descartado, né? Isso é muito triste. O Braz lembrou aqui, né, em caso de notarmos que a nossa presença está causando desarmonia em um grupo, o certo não é nos afastarmos, sim, Braz, é o comportamento, né? Você se torna parte do grupo, colaborando, ou você, se você achar que que a sua presença não é conveniente, porque as suas opiniões não são válidas, porque a sua assistência não é bem recebida, humildemente, silenciosamente, coisa que normalmente não acontece, né? Porque normalmente quando a gente sai xingando, né, e soltando cobras e lagartos, né? Então, humildemente, a gente simplesmente baixa as orelhas, pega a nossa sacolinha e vai embora. Silenciosamente, da mesma forma que nós entramos. Porque o barulho que nós fazemos quando saímos nada mais é do que o orgulho. É a ofensa, né? Então, para nós pode não ser bom, mas para outros é. Então a gente simplesmente muda a nossa direção, né? Deixa eu ver aqui, não estou cuspindo. Não, sim, eu compreendo a sua colocação, até porque, Armando, a gente está trocando ideias, trocando experiências. E as colocações que você colocou aqui, eu acho que são interessantes, né? Por causa do contexto em si. Né? Mas a gente vê muito isso. Essas pessoas que saem de centros espíritas e saem xingando, saem falando mal, na verdade ela acaba se tornando um problema. Porque o grupo continua, ela saiu. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Aquilo pode não ser bom para nós, mas certamente é bom para muita gente. Então que as pessoas sejam felizes, que elas encontrem a felicidade da forma como elas acham melhor, e a gente segue a nossa vida, né? Eu hoje procuro uma casa que ampare, mas estou vendo uma certa discrepância, né? É uma displicência, né? Bom, procurar, a gente vai achar, com certeza, né? Mas você sabe, Fletcher, esse tema é forte, mas você viu que Kardec, ele já previa isso, né? Porque ele via que qualquer grupo, que ele fazia parte de grupos, né? Ele era um homem bem relacionado na sociedade, né? Então ele não pagava taxa, né? Mas não pagava mensalidade, não tinha presidente, ele só tinha um banquinho e um abacateiro, só disso. Jesus nem abacateiro tinha, só tinha um monte, né? Só sentava no alto de uma montanha junto da galera e conversava, né? Então era por aí também, né? Então, claro que todo trabalho que tenta alcançar uma abrangência maior, ele precisa de maior organização. E, consequentemente, ele sofre também os riscos do personalismo. Mas isso não significa que ele não seja válido. Nós temos hoje centros espíritas que são grandes aqui no Brasil, e grupos espíritas que são grandes fora do Brasil, que são constituídos como pessoa jurídica e tudo mais, que trabalham perfeitamente. Trabalham harmoniosamente, trabalham de uma forma extremamente produtiva. Mas isso é raro, infelizmente, né? Essa é a parte mais difícil. O Brás colocou aqui, se não achar uma casa que nos harmoniza com ela, temos de parar de olhar e olhar dentro de nós, né? Temos que começar a pensar nisso também. É aquela história, né, Brás? A pessoa casa 4 vezes.
Aí ela fala assim, mas eu não encontro o marido que me satisfaça. Na verdade, é ela que é o problema. Né, só não deixa que a doutrina espírita porque seja o seu valor. Mas a casa espírita seria, ele põe em si a caridade e a compreensão. Né? Eu acho que é válido sim. Né? Eu acho que a causa em si, a causa que é a doutrina, ela tem maior validade para nós do que qualquer outra coisa. Eu acho que é mais importante. Bom, pessoal, fechando por aqui então nosso estudo, nós paramos aqui na questão 338. Então a gente viu que Kardec começou a falar de um assunto que é espinhoso, é um assunto que é de grande relevância para qualquer instituição. Se eu faço parte de um grupo espírita, vamos estudar o capítulo 29. Porque o capítulo 29 ele não fala de mediunidade, mas ele fala de grupos organizados para praticar a mediunidade. E isso que ele citou para nós aqui, como vocês viram, faz parte de todo grupo. Qualquer lugar é assim. Basta simplesmente que tenham pessoas juntas. Infelizmente é assim. Pois é, a gente tem que se livrar disso daqui, né? Então é isso, pessoal. Paramos aqui na questão 338. A gente volta na próxima segunda-feira para falar desse assunto. Lembrando que amanhã nós não teremos estudos, tá? Eu tenho um compromisso de manhã, mas na sexta-feira a gente está de volta por aqui para fechar a nossa semana. Tá? Então não esqueçam que amanhã vocês estão de folga. Façam a leitura de novo. Né? Pega aqui a questão número 29, o capítulo 29, releiam